Bom, pessoal, oficialmente boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à aula 5 do curso CCNP Foi? Suite 315, né? Comente. Hoje nós vamos estar terminando a apresentação do módulo 3, que fala sobre o protocolo Spanning Tree e também das várias maneiras de poder fazer com que o Spanning Tree funcione adequadamente na rede, né? Nós tínhamos começado a falar no final da última aula, né, na aula de segunda, a respeito do Spanning Tree Toolkit. São as várias ferramentas, as várias configurações que você pode fazer para tornar o Spanning Tree mais seguro e também evitar que loopings sejam criados aí, né? Evitar falhas no Spanning Tree. Nós tínhamos visto duas features no finalzinho da aula passada, que foi o root guard, né? Que a ideia justamente do root guard é impedir que um outro switch venha e se torne raiz, evitar que um switch venha com uma prioridade maior, né? Isso foi uma das coisas que nós vimos. Começamos a falar também da questão do loop guard, né? Evitar que um switch que pare de receber BPDUs, ele tire uma porta de bloqueio e acabe causando loop indesejado aí. Então nós vamos hoje terminar de falar do Spanning Tree Toolkit, vou falar um pouco mais desses mecanismos de proteção do Spanning Tree, e vamos falar também de outra variação do Spanning Tree, que é o MST, né? Multiple Spanning Tree. Ao invés de eu ter um processo Spanning Tree por VLAN, que é o nosso per VLAN Spanning Tree, que nós estamos falando até agora, nós vamos ter vários processos, nós vamos ter várias VLANs associadas a um único processo Spanning Tree. Então eu poderia ter 200 VLANs e 2 processos. Um processo para cada conjunto de 100, né? Então poderia ter 2 raízes diferentes. Isso evitaria que eu tivesse, por exemplo, utilização muito grande de CPU e memória das caixas, tendo aí dezenas ou centenas de processos, quando 2 com MST funcionaria. Bom, então é o seguinte, uma outra coisa que é um outro problema aí, que é mostrado para nós, é o que ele chama aqui de links unidirecionais. O que é isso? Então nós tínhamos visto que as interfaces os uplinks entre os switches, eles ficam trocando BPDUs o tempo todo para se certificar que o vizinho está vivo, né? E também aprender mudanças da topologia, né? As mudanças são aprendidas entre os vizinhos com a troca de BPDUs. Pode acontecer que um switch ele continue a enviar BPDUs, como está sendo mostrado aqui no desenho, mas ele pode deixar de receber. Essa ideia é o que ele está chamando de unidirecional, né? Ou seja, as BPDUs não cessaram de ser enviadas do switch 1 para o 2, mas o 2 não está conseguindo enviar para o 1. E aí você pode ter várias razões para que isso ocorra, tá? Geralmente as causas desses problemas de link unidirecional para BPDU podem ter a causa em software ou em hardware. Tá? O que pode ter acontecido? Pode ser que um determinado switch ele esteja aqui super ocupado, né? Se a gente desse aqui um show process CPU, a gente visse que ele está batendo no 100% de uso de CPU e memória aqui, e efetivamente ele não está conseguindo gerar as BPDUs na cadência que é desejada aqui, dos 2 em 2 segundos, né? Que é o tempo padrão. Então, pode ser que o switch ele esteja muito ocupado para enviar as BPDUs no tempo certo. Pode ser que eu tenha um filtro, né? Eu tenha um filtro, um BPDU filter configurado na interface, na saída do switch 2, por exemplo, e por isso ele também não está conseguindo enviar isso para o switch vizinho. Independente do caso, se é um problema de hardware, se é um problema de software, poderia ser um problema da interface, né? Se eu tivesse, por exemplo, um link de fibra, é muito comum você ter a fibra
A fibra é unidirecional, né? Eu tenho um par, um é TX, o outro é RX, né? Um faz a transmissão e o outro a recepção. Então, se eu tiver um problema num dos pares desse link de fibra, eu poderia também conseguir estar enviando, mas não recebendo BPDUs do vizinho. E aí, nesse caso, você vai ter problemas no seguinte sentido, né? Se eu deixo de receber BPDU, eu imagino que o vizinho não está mais lá. Então, se eu tivesse uma interface que estivesse blocking aqui, ele simplesmente, ao cessar as BPDUs, ele coloca isso aqui para encaminhar novamente. É como se ele não está falando mais spanning tree comigo, então o que está blocking eu vou colocar forward. E isso pode fazer com que você tenha loops aqui, né? Que você possa ter looping de camada 2. Então, existem duas maneiras que você pode estar tratando essa questão dos links unidirecionais, e é isso que nós vamos estar vendo nos próximos slides. Uma das formas de tratar isso é trabalhar com o loop guard, né? E outra é trabalhar com o DLD, Unidirectional Link Detection. O DLD é mais usado para links de fibra, e para par metálico a gente usa mais o loop guard. E nós vamos estar vendo as diferenças entre eles também. Bom, então vamos lá. Novamente, né, a história que eu havia comentado com vocês. Eu tenho uma interface, eu tenho uma topologia criada pelo Spanning Tree, onde eu vou ter ali um switch raiz, que fica sempre com todas as portas encaminhando. Cada switch escolheu uma root port, né, o melhor caminho para chegar até a raiz. E o caminho que não é ótimo para os switch chegarem até a raiz, um dos dois lados fica blocking. Para que essa porta aqui do switch 1 permaneça blocking, tem que estar recebendo BPDUs constantemente. As BPDUs que são recebidas, né, elas confirmam para o switch que a topologia aqui em cima se mantém, né, que a raiz ainda é raiz, que todo mundo está conectado. Então, ele mantém a topologia atual, e devido a essas ligações é preciso manter essa porta em estado de bloqueio. Se acontece um problema de link unidirecional, como nós falamos antes, o switch 2 deixou de avisar o switch 1 via BPDU que essa topologia ainda existe, o switch 1 ele simplesmente vai pensar que o spanning tree, meu vizinho não está mais trocando BPDUs comigo, eu não preciso mais deixar essa porta em estado de bloqueio. Ele caminha isso para forward, deixa a porta encaminhando, e como o desenho fala aqui, loops de camada 2 podem estar ocorrendo aqui, né? Se eu tiver alguém nesse exato instante aqui que mande um broadcast na rede, eu vou ter o que ele chama lá de tempestade de broadcast, né? O tráfego entra por uma porta, sai por todas as outras e vai sendo reencaminhado, e os switches vão virar uma grande árvore de Natal, como a gente tinha brincado na aula passada, né? Dizendo que vai ter muita informação, vai ter muito quadro sendo trocado, e como o quadro não tem TTL, né, não tem tempo de vida, ele vai ficar o tempo todo aí, sem ser descartado, caminhando entre os switches. Bom, para resolver isso, foi criado um item no Spanning Tree Toolkit chamado Loop Guard. Qual que é a ideia do Loop Guard, né? Como nós estamos vendo aqui, enquanto tudo funciona normalmente, ele não é útil, né? Ou seja, eu tenho lá o switch raiz, tenho os demais switches, eu tenho e teria as portas em estado de bloqueio. Quando uma interface, por algum problema, ele deixa de enviar BPDUs, a porta do outro lado que estava bloqueada, normalmente ela transitaria para forward. Só que quando você tem loop guard ativo nas interfaces, o Spanning Tree pensa assim, opa, BPDUs deixaram de ser enviadas pela outra interface. Mas essa porta que estava blocking, como não foi informada nenhuma mudança, eu imagino que deveria continuar blocking. Não está blocking por falta de envio de BPDUs do vizinho. Então o switch C aqui no nosso exemplo, ele ia pegar essa porta que não recebe mais BPDUs e vai colocar num estado que ele chama de loop inconsistente
state, né? No estado de inconsistência de looping, um estado, na verdade, parecido, né? Similar aí ao que seria um estado de bloqueio, para fazer com que esse caminho continue aberto, né? Que você, normalmente, essa porta não fique forward e esse link não exista na topologia. Então, uma maneira de preservar, de impedir que uma porta que estava em blocking, de forma errônea, né, volte a ser forward, né? Então, já que eu estava em blocking, para remover do blocking, o normal seria receber BPDUs para que ele aprenda uma nova topologia e tire do blocking. Então ele evita que a interface saia de blocking quando simplesmente as BPDUs cessarem de ser enviadas. Na verdade, ele coloca nesse estado de inconsistência, que é um estado parecido, como eu falei para vocês, com o estado de bloqueio. Bom, aí a pergunta que não quer calar, né? Onde é que você vai configurar o quesito do loop guard? Então, a sugestão aqui é que você configure loop guard em todas as interfaces onde o root guard não está habilitado. Então, na verdade é o seguinte, loop guard e root guard são incompatíveis entre si. Então, se você tem ligações entre os teus switches, né? Imagina que você tem aquela questão lá, o A e o B fosse distribuição e o C fosse acesso, né? Você vai ter nesse switch de acesso uma root port, que vai estar enviando, que vai estar indo até a raiz, o caminho não ótimo já está bloqueado, já está blocking aqui. Então eu poderia, por exemplo, como o desenho está colocando aqui, o loop guard, eu poderia colocar nesse link bloqueado dos dois lados, né, no caso da porta B aqui, ou na porta do A, onde você tem essa possibilidade aqui, e ele está colocando para a gente também aqui do outro lado na root port. Então eu poderia estar colocando o loop guard aqui em B ou em C, ou seja, dos dois lados do link que vai ficar blocking, eu quero manter esse lado blocking, e também posso colocar aqui na interface, na root port que está indo para o C. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada nós tínhamos colocado o root guard justamente aqui em cima, né? Porque se esse switch C se tentar se tornar raiz, então o root guard vai impedir que essa informação chegue aqui na entrada do A e na entrada do B, né? É isso que ele está... que ele teria colocado ali para nós. Então, se você, por acaso, colocar RA Guard aqui, então a ideia é que você coloque nas outras interfaces do link a questão do Loop Guard. Vai ter uma topologia, um pouquinho mais à frente, no outro slide, que tem as duas features juntas, e aí a gente consegue visualizar de forma mais fácil isso, tá? Mas de pronto, o que ele está colocando para a gente é assim, o Loop Guard eu estou habilitando nas interfaces onde possivelmente, como o nome está fazendo aqui, eu quero me guardar, me resguardar, proteger que haja looping. Eu quero proteger as interfaces que estão em blocking e as interfaces que possivelmente, né, eu quero manter o status caso seja necessário, na falta de BPDUs, colocar a porta em estado artificial de bloqueio na falta de BPDU. Como é que eu habilito a questão do guard loop que é colocado ali? Você pode habilitar numa interface, que é o que ele está trazendo para nós aqui, né? Então, por exemplo, posso entrar na interface 0/0 e colocar lá Spanning Tree Guard Loop. Então o Loop Guard está habilitado somente para essa interface. Ou eu posso habilitar globalmente em todas as interfaces. Aí se você tem alguma interface que você vai colocar, por exemplo, root guard, ou por algum outro motivo você não queira que tenha loop guard, você vai ter que entrar na interface e explicitamente dar um no spanning tree guard loop. Você poderia habilitar em todas as interfaces da caixa e nas interfaces que são exceção, entrar nelas e colocar um no, repetir o comando aqui para que você remova.
Como é que eu faço para visualizar se efetivamente eu tenho o Loop Guard numa interface? Então você poderia dar lá um Show Spanning Tree, interface, o nome da interface, com parâmetro detail, você consegue ver, por exemplo, aqui, ó, Loop Guard is enabled on the port, ou seja, a feature realmente foi habilitada aqui. Se você quiser ver globalmente se o Loop Guard está ativo na caixa, né, você poderia dar o Show Spanning Tree Summary, e aqui ele te mostra, ó, então o Loop Guard Default is Enabled, ou seja, aquela feature que você habilita globalmente na caixa, né, você vê se está habilitada por aqui.